Salve, salve galera, Marcelo aqui do canal AnyHelp, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu já vinha comentando nos últimos vídeos que eu pretendo trazer novos quadros aqui para o canal, dar uma diversificada no nosso mix de conteúdo, e um dos quadros eu estou startando agora com esse vídeo de hoje, que é uma carteira pública que eu estou montando e que eu vou começar a fazer investimentos na área de bolsa de valores. Então eu vou começar a trabalhar agora com ações e também com fundos imobiliários. Então assim, se você tem interesse sobre esse tipo de assunto e você quer compartilhar um pouquinho do que vai ser a minha jornada, do conhecimento que eu vou adquirir, das informações que eu pretendo trazer, você é muito bem-vindo. Então bora lá pro vídeo. Bom pessoal, eu venho mencionando aqui no canal que a minha ideia era devagarinho ir mixando os conteúdos aqui, trazendo coisas novas, trazendo quadros novos para dentro do canal. E então eu estou trazendo agora, nesse primeiro vídeo aqui, esse quadro que é a respeito de renda passiva, digamos, né? Mas pensamento em futuro. Como eu estava comentando com vocês, a ideia de montar essa carteira aqui é pensar numa aposentadoria paralela, digamos, né? Então, eu obviamente estudei bastante coisa, apesar de ser leigo no assunto, comparado com alguns youtubers que eu assisto e que me influenciaram, obviamente, eu sou um amador ainda, então por isso que eu acho que vai ser muito legal. Eu costumo ter muito afinco nas coisas em que eu me envolvo na minha vida, eu sou um entusiasta de conhecimento, então eu gosto de estudar muito, independente da área. E tudo aquilo que eu me envolvo, obviamente eu coloco uma energia maior e acabo tentando acelerar alguns processos, né? Então, acho que vai ser um projeto muito legal essa questão da minha carteira aqui. A ideia é diversificação, então quem me conhece aqui do canal sabe que eu falo muito sobre diversificação de renda ou diversificação de ação, mesmo que eu esteja dentro de um único projeto, eu tento diversificar a maneira como eu ganho em cima dele ou como eu rentabilizo. Então, o princípio básico foi esse. Esse primeiro vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês algumas das minhas linhas de pensamento, algumas das minhas linhas estratégicas, mas nos próximos vídeos eu vou compartilhar com vocês também qual foi a forma que eu utilizei, ou a fórmula, digamos, né, para eu poder identificar como que eu queria atuar dentro dessa carteira, tá? Então, de antemão, eu já vou colocar aqui, ó, eu estou fazendo os meus investimentos pela Nuinvest, tá? Eu já sou correntista do Nubank, então achei fácil para mim isso. Eu até tenho conta em outras empresas, né? Em outras exchanges, mas eu achei legal fazer aqui pelo Nuinvest pela facilidade, tá? Porém, eu já estou analisando alguns pontos, não sei se eu vou permanecer aqui dentro, pode ser que talvez no futuro eu faça a transferência dos meus ativos. Já até dei uma estudada a respeito disso, como é feito, então eu vi que é possível. Mas assim, sem enrolação, vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre qual que é a minha estratégia inicial e quais foram os passos que eu dei nesse start aqui de operação, né? Então vocês vão perceber aqui na tela que eu fiz um depósito na minha conta no dia 21/8, no valor de R$252. Então a ideia, na verdade, é fazer aporte mensal de R$250 e também ir reaportando aquilo que eu for ganhando, né? O que for entrando aí de rendimentos, né? Eu vou fazer o reinvestimento dele então dentro da minha estratégia, tá? Então a ideia é não retirar nenhum dos proventos. Então eu fiz esse investimento e tal, e logo em seguida, se não me engano, no dia seguinte, eu já fui lá e comecei a comprar alguns ativos, comecei a fazer algumas movimentações, né? Então, vamos colocar aqui, ó, em acompanhar. Aqui, ó, ele vai dar uma visão geral aqui da minha carteira para que vocês tenham uma ideia. Então, o que eu optei por fazer? Nesse primeiro passo, eu optei por trabalhar então ações e fundos imobiliários, conforme eu comentei com vocês. E eu distribuí isso em 11 ativos. A minha prioridade foram ações e fundos imobiliários que entreguem proventos, tá? É lógico que há uma diferenciação entre fundos imobiliários e ações, mas no sentido de qual que é a periodicidade, digamos, dessa entrega de proventos, mas eu procurei fazer um encaixe. Aí é óbvio que eu escutei muitos especialistas na internet, mas eu também procurei fazer uma linha estratégica minha.
E a princípio eu estou até bem contente porque eu sei que isso aqui é meio ilusório, bolsa de valores em especial costuma oscilar bastante, né? A gente sabe disso, eu que já trabalhei com trade na parte de criptoativo, eu sei que existe essa volatilidade no mercado, mas uma coisa muito interessante, vocês já devem estar constatando, ó, eu entrei com R$252 e ficou uma sobra na época, acho que de R$1,40, R$1,44, que eu não comprei nenhum ativo nesses valores menores. E por fim, nesse momento, meu patrimônio já está em 264,35. A data que eu fiz esse aporte foi no período, se não me engano, do dia 23. Então eu já coloquei isso como uma data fixa. Todo dia 23 eu vou ir reaportando. Então eu vou colocando novos investimentos e reaplicando também os valores que entrarem de provento, se der para utilizar eles, tá? Mas assim, ó, de cara, então, eu fiz essa divisão entre essas duas áreas. E aí eu comprei 11 ativos, sendo que desses 11 ativos, 4 deles são de fundo imobiliários e o restante são ações na bolsa. Vou rapidamente mostrar aqui para vocês quais foram os ativos, não vou explicar qual foi a minha visão estratégica, porque eu pretendo ir compartilhando isso ao longo dos próximos vídeos. A minha ideia aqui no canal é pelo menos uma vez por mês eu compartilhar aqui os resultados da minha carteira com vocês, para que vocês possam ir acompanhando e vendo como está a evolução da minha carteira. Mas então assim, ó, hoje eu tô já um pouco mais avançado, então foi lá no dia 23 de agosto, eu já estou praticamente na metade do mês de setembro, então já inclusive entraram proventos. Então quando eu vejo que esse meu patrimônio, que saiu de 252 para 264, já tem inclusive aqui os proventos, tá? Que eu vou daqui a pouco mostrar para vocês. Mas então, sem enrolação, vamos lá, sem demora, quais foram os ativos que eu escolhi? Então, ó, eu peguei a Agro 3, eu peguei Banco do Brasil Seguridade, eu peguei Cosan, Caixa Econômica Seguridade, Galg, que é um fundo imobiliário, Klabin, peguei a Klabin, a KLBN4, né, que ela tem, se não me engano, são 3. Peguei um pouco de Taesa, então 3 aqui, por exemplo. A Vibra, eu peguei alguma coisa também. E por fim, eu peguei aqui mais 3 fundos imobiliários, tá? Me parece que a maior parte dos ativos que eu peguei deram uma valorizada. E eu confesso que a princípio eu estava preferindo até que nem tivesse valorizado, porque a minha intenção é realmente trabalhar no médio e longo prazo. É o que eu falei, eu quero fazer uma aposentadoria em cima disso, uma aposentadoria, uma renda extra, digamos, para o meu futuro. Então, quanto mais barato o ativo agora, para mim melhor, para eu já ir ganhando o volume o mais rápido possível na minha carteira. A ideia é essa, é gerar volume em cima desses ativos. É claro que eu vou tentar manter um padrão de quantidades de cotas. Então eu vou tentar, se der uma fugidinha ali de 250, sair para 256, por exemplo, é óbvio que eu não vou fazer conta disso. Eu vou acabar investindo um pouco mais ali, porque eu consiga manter um equilíbrio na minha estratégia. Mas ao longo dos próximos meses eu também vou analisar quais desses ativos estão sendo mais interessantes para mim, se eu vou permanecer com todos eles, se eu vou migrar para algum outro, se eu vou trazer novos ativos. Mas a princípio eu tentei então manter essa estratégia dos 11 ativos, né? Aí, vamos mostrar aqui rapidinho então essa questão da rentabilidade. Ó, na parte de investimentos, então, está mostrando aqui, ó, 259. Isso aqui é por período, tá? Então ele está mostrando do dia 1 ao dia 11 do 9. Então por isso que os valores dão diferença olhando aqui, ó, de meu patrimônio. E também tem um pouquinho que está já estacionado ali na minha conta, que daqui a pouco eu vou fazer o uso dele. Mas eu tenho um gráfico aqui que mostra a evolução da minha carteira. Então tem a carteira, mostra aqui o que tem sido o CDI, o Ibovespa e o IPCA. Então olha que interessante a minha carteira, ó, ela subiu, deu uma corrigida e depois subiu de novo. Então eu falei, para mim tá muito legal esse primeiro movimento da minha carteira, tá? Ela está crescendo e é o que todo mundo espera quando entra nesse tipo de operação, mesmo sabendo, como eu disse aqui, que a gente tem a volatilidade do mercado. Um dado muito importante, pessoal, eu estou compartilhando com vocês aqui a minha experiência, então eu acho sempre válido, todos os meus vídeos eu acabo falando isso,
que eu não estou fazendo nenhum aconselhamento aqui, não estou dando nenhum direcionamento. Eu acho que cada um tem que fazer sim as suas pesquisas, definir qual que é a tua linha de raciocínio, como que você quer trabalhar então os seus investimentos. O conselho que eu dou é: faça alguma coisa pensando sempre no seu futuro e faça alguma coisa que ajude a corrigir o poder de compra do teu dinheiro. Porque a gente vive um cenário, o Brasil é um país muito agressivo nesse sentido, economicamente falando. Eu olho hoje para o custo Brasil, eu acho surreal o custo Brasil, tá? Dentro da minha profissão, eu já tenho mais de 20 anos dentro da minha área, que é a área de comunicação, e atualmente eu sou consultor, e eu falo muito isso para os clientes que eu dou consultoria, que o custo Brasil hoje, ele é um dos grandes desafios do nosso país. Então, assim, a gente sabe que o nosso dinheiro, ele deteriora diariamente, tá? Diariamente ele perde força, é surreal isso. Então a gente tem que pensar em maneiras de fazer com que esse dinheiro multiplique, né? A ideia tem que ser essa. Não é somar, é multiplicar, né? Então a rentabilidade está aí, está apontando nesse período, por exemplo, mais 2,52%. E aí eu vou mostrar agora a parte dos proventos aqui para vocês, que basicamente vai ser o roteiro que eu vou fazer aqui sempre que eu trouxer vídeos falando então da evolução da minha carteira, eu vou sempre abrir dando esse overview, e em seguida eu vou sempre tentar agregar algum tipo de conteúdo aqui para vocês. Então, no próximo vídeo provavelmente eu vou compartilhar com vocês qual foi a linha de raciocínio que eu utilizei para eu fazer essa compra desses ativos, se eu usei alguma fórmula, se eu não usei, enfim, aí eu vou devagarinho compartilhando essas informações com vocês. Então, olhando aqui a parte de proventos, setembro foi o primeiro mês que eu ganhei os meus proventos, né? Eu já recebi 0,40 e eu ainda tenho provisionado para este mês 0,29 centavos. Se eu parar para pensar que isso aqui está 100% concentrado nos meus fundos imobiliários, eu achei muito legal. De alguma forma já começa a corresponder, e a ideia aqui, sem dúvida, é trabalhar em cima dos juros compostos, né, que é o que faz realmente uma operação valer a pena. Por isso, inclusive, que eu escolhi essa estratégia de uma carteira de médio e longo prazo e não de ficar fazendo trade, apesar de ter experiência, de entender um pouquinho sobre as técnicas, Fibonacci, leitura lá dos gráficos, os pavios, etc e tal. Eu tenho um certo conhecimento nisso, não sou um super especialista, mas já ganhei dinheiro com isso. Porém, não é o que eu estou buscando, tá? Eu estou buscando trabalhar a minha vida financeira de uma outra forma, menos agressiva, digamos, menos hostil. E aí, um dos caminhos está lá nos criptoativos, como vocês já sabem, e o outro está aqui então nesse segundo passo que eu estou dando, além de vários outros modais que eu tenho. Eu também sou investidor na área digital, eu também faço venda online, eu tenho um e-commerce, inclusive, eu vendo produto físico. Estou engajado agora em outros níveis de processo também de rentabilidade, de trazer lucro, trazer liquidez em cima de movimentos na área digital, além do meu e-commerce, e por aí vai. Então, pessoal, para esse primeiro vídeo é isso, tá? Eu já consegui mostrar então um pouquinho para vocês de como foi o meu start aqui, né, dos 252, do período, de quando em quando eu quero estar falando com vocês, e do que eu pretendo trazer de informação para vocês. Então, assim, se você não é seguidor do canal, eu convido você humildemente a fazer parte aqui do meu canal. Eu sempre estou procurando trazer informações que agregam, né, que de alguma forma ajuda vocês a tomarem as decisões de vocês, sempre compartilhando experiências na prática. Então, raramente eu trago teorias aqui, tudo que eu procuro compartilhar com vocês são coisas que eu vivencio no meu dia a dia, tá? No meu acompanhamento, então, eu consegui mostrar aqui para vocês o overview da minha carteira. A princípio, como eu disse, eu estou bem satisfeito, acho muito legal esse primeiro movimento da minha carteira, já mostrando, apontando aí um cenário de positividade, né? E vamos ver como que isso vai continuar performando ao longo dos próximos meses, né? Vamos ver como que essa carteira vai se sair. Então, se você não é um seguidor, novamente eu te convido a seguir, ativa os sininhos para receber as notificações. Se você já tem experiência na área, eu tenho vários seguidores aqui do canal que eu sei que trabalham várias linhas de investimento, alguns deles eu já até li em comentário quando eu comentei que eu ia trazer esse tipo de conteúdo, diz que já está fazendo isso.
Então, se você puder, compartilha também aqui o que você está achando do conteúdo, o que você achou desse meu setup inicial, se você acha que foi assertivo, se não foi. Aqui eu sempre dou liberdade para que vocês falem o que vocês quiserem e, na medida do possível, eu estou sempre procurando responder a todos vocês. Eu procuro não deixar nenhuma mensagem aqui do canal para trás, tá? Então, espero continuar fazendo isso por um bom tempo. Se você gostou do conteúdo, já deixa aquele like que ajuda demais o canal, fortalece muito e faz com que outras pessoas acessem esse conteúdo. E, como sempre, agradeço demais a audiência de vocês e espero contribuir muito ao longo dos próximos meses, agora também com esse tipo de conteúdo aqui no canal. Então, gratidão pela audiência de vocês e espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e fui!